primeiras pessoas que estão entrando, por favor, deem um feedback com relação ao volume da música. Estão escutando bem ou não? Se ela está alta? Eu entro dentro de 2 minutos. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Eu quero fazer um pedido, antes de chamar a Sofia, para que vocês peçam orientação para Deus a quem convidar. Então que você possa ser inspirado a convidar alguém que você vai ajudar através dessa live, né? Lembrando que não adianta tirar a pérola aos porcos. Então, convidar 1000 pessoas também não é esse o objetivo. Pede para Deus orientação para quem você pode e deve convidar, que possa ajudar através dessa live. E aí clica no aviãozinho aí no Instagram e compartilha com o maior número de pessoas possível, tá bom? Hoje a nossa live, minha e da Sofia, é chamado e propósito, florescer, né? Chamado e propósito, e com certeza vai ser um tema lindo, 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 né? Deixa eu só chamar a Sofia aqui. Oi, Boa, Sofia, tudo bem? boa noite. Boa noite, e aí, tudo jóia? Tudo ótimo, opa. Então tá bom. Eu quase que te liguei para cancelar, Sério, o que porque aconteceu? eu tô com pneumonia e Meu uma Deus. sinusite danada. Eu falei que Deus me colocou num deserto, mas eu até tenho um feedback para te dar, né? É certeza assim que eu entrei num deserto legal, mas eu nunca tive tão em paz como eu tô agora. Eu quero te contar isso porque eu não quis atrapalhar lá a viagem na casa do seu irmão. No sábado, eu acordei, de sexta para sábado eu piorei, né? E eu não sabia que era pneumonia ainda, achei que era dengue, porque as plaquetas estavam caindo muito. E aí eu deitei de sexta para sábado e comecei a ter uma crise de tosse, mas uma crise de tosse. E quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu fui conversar com a Carla, e aí a Carla falou: "Dai, você tá ficando rouco." Eu falei: "Eu sei." E aí nessa hora eu fechei os olhos e eu lembrei de você. E eu falei assim: "Deus, deita aqui do meu ladinho. Vem cá, deita aqui do meu ladinho." Ok, é um deserto, né? Eu preciso passar por isso.
tem que tirar um aprendizado de tudo isso. Agora, me dá uma força, porque amanhã tem um treinamento, eu preciso da minha voz, eu preciso no mínimo condição para fazer o que eu tenho que fazer no dia todo, são 10 horas de curso, né? Então eu aprendi com a Sofia, primeiro para te chamar para estar aqui do meu ladinho, e amanhã eu quero te convidar para ficar comigo dentro do salão, o tempo todo. E na hora que o senhor perceber assim, que eu preciso de alguma coisa, uma palavra, perdão, Sofia, Fique em paz. uma palavra, parar com a minha crise de tosse, qualquer coisa que o senhor possa me ajudar, fica ali comigo. Eu sei que o senhor está sempre, mas dá essa força. Sofia, eu entrei abrindo o treinamento com 2 caixas de lenço de papel e falando com o pessoal, olha, eu tenho que limpar o nariz, é falta de educação, é feio, mas não tem outro jeito, né? Porque meu nariz está assim, minha tosse está assim, então vai ver crise de tosse e tal. Roquidão, que começou às 3 horas da manhã, mas está entregue na mão de Deus e eu quero entregar para vocês o que tem que entregar. Sofia, não escorreu o nariz uma vez, não tossi uma vez, não fiquei rouco uma vez, né? Fiquei assim, afônico, igual eu tô agora, né? Mas não fiquei rouco, consegui dar o treinamento inteiro até o final, Olha, acabou. Aí domingo eu fui para o hospital ontem de novo e aí deu o diagnóstico que é pneumonia e as plaquetas estavam caindo exatamente para dar pneumonia, né? Então eu quero te agradecer porque eu acho que essa oração que você falou, tem intimidade com Deus, né? Fala com Ele assim, como seu pai, como seu melhor amigo, né? E nessa hora me deu tanta paz, mas tanta paz, que eu falei, gente, vai dar certo. E pra você ter uma ideia, não usei um lenço de papel, não tossi uma vez, não fiquei olha só. rouco. Então, obrigado. Eu emocionei aqui, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Fiquei realmente emocionada, porque é isso que Deus quer. É isso. E a gente, vou orar por ti. Eu vou orar por ti agora, posso? Vamos. Amém. Hoje eu vou orar tudo junto pela live, mas por ti também. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor sustentou o Tadashi para dar o curso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que ele tivesse uma experiência, uma que marca um novo tempo de muitas incontáveis outras, de intimidade contigo, de proximidade contigo. Senhor, nesse minuto, em nome de Jesus, eu oro pela cura dele. Pai, que do topo da cabeça à planta dos pés, ele venha sentir, Pai, o seu toque, Espírito Santo, que cura tudo. Que as plaquetas, Senhor, voltem ao normal. Que o sistema imunológico, Pai, receba agora um toque do seu Espírito Santo, que deixe tudo na mais perfeita saúde. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela cura dele. O Senhor sabe a melhor forma. Se for necessário uma cura gradual, que tenha uma graça sobrenatural para isso. Mas se for da sua vontade uma cura imediata, que aconteça também, em nome de Jesus. E Amém. Deus, já aproveito e oro por essa live, te entregando tudo, te entregando nossas bocas, para que de nós só saia o que o Senhor quiser que a gente fale. E que cada palavra chegue, Pai, a cada coração como semente fértil. Senhor, hoje nós dependemos mais de Ti do que ontem, amanhã a gente vai depender mais de Ti do que hoje. Então eu só quero Te entregar o controle, Te entregar tudo e pedir, Senhor, seja feito o que o Senhor quiser, Deus, que não seja feito conforme nós queremos agora, mas que seja feito tudo conforme o Seu coração. Nós Te amamos, Deus. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, Deus, eu fiquei emocionada mesmo. Deus é muito lindo. Você viu o É, toque dele? não, é lógico que eu falo uma coisa, Sofia, que é até importante falar isso na sua frente para até você explicar isso para as pessoas, né? Que eu acho que Deus, ele fala com a gente e ele se apresenta para a gente muitas vezes através de pessoas, né? Amém. Então, assim, começou com a sua mãe, quando eu liguei para ela desesperado na quinta-feira, e eu pedi para ela, o Kátia, dá para você fazer uma oração? Então ela fez uma oração. E aí, na mesma hora que ela fez a oração, ela me passou um remédio homeopático. E a minha médica, ela é homeopata. Quando eu falei assim, ó, tem uma médica, amiga minha, mãe da Sofia e tal, me passou esse remédio, ela falou, tá perfeito. Continua tomando esse e mais esse que eu vou te passar, que na verdade o que eu vou te passar é mais potente, mas é o mesmo princípio e tal.
Então, assim, o caminho estava certo, né? Era aquilo ali. E aí veio uma outra pessoa que trabalha com óleo essencial, que me ajudou muito na hora que passa, mas assim, parece que abre o peito e a respiração vem. Então, assim, foi tudo assim, casando uma coisa com a outra. Agora, essa oração que eu fiz de madrugada, a primeira coisa foi assim, me tirou da dúvida, me tirou do desespero, né? Me deixou num estado de paz Amém. que eu não entendi. E aí, quando acabou o treinamento, o pessoal chegou e falou: Cara, ou você tá mentindo, né? Ou de repente você tá inventando essa história, porque assim, não tossiu, não escorreu o nariz, não teve nada do que você falou. Eu falei: Graças a Deus, né? Então, assim, tô muito feliz. Vamos lá. É uma pena que hoje é o último dia nosso também, né? É verdade, mas que jornada linda que foi, meu Deus, foi Oi. muito além do que eu poderia imaginar o que o Senhor fez. Foi lindo demais, glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Nossa, mas o pessoal, você tá mentindo. Hã? Muito bom. Muito bom. Gente, boa noite. Pra quem chegou agora de paraquedas, ser na primeira live, a gente tá fazendo uma série de 7 lives. Tadashi me convidou pra começar. A gente começou acho que dia 13 de maio? Não 13. sei. 13. 13. Começamos falando sobre intimidade com Deus, sobre perdão, sobre identidade. Depois a gente falou de libertação, a batalha dos nossos pensamentos. Em seguida, a gente falou de. Qual que foi o último tema? Batalha de pensamento. Aí O último foi teve. Batalha de Pensamento. Ah, não. Depois Boas Raízes, Perfeito. é, Pilares para a Intimidade com Deus. Isso mesmo, perfeito. E eu tinha esquecido desse. Como realmente desenvolver uma intimidade com Deus. E hoje é a final, que é o nosso chamado e o nosso propósito. Eu recebi muitas perguntas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories uns dias atrás sobre isso. Tá. Sobre chamado e propósito. Eu dei uma olhada para até direcionar o que eu ia falar aqui. E essa jornada toda, ela foi construída de 7 dias para chegar também no propósito. Porque a gente não. Primeiro ensinamento da noite, primeira coisa que o Senhor me ensinou. A gente não consegue saber o nosso chamado e o nosso propósito e agir nele, muito menos, se a gente não sabe quem a gente é. Por quê? Eu acho que eu até expliquei isso em uma outra live, mas eu vou explicar de novo. Não é ainda o versículo central da noite. Já vou ler o versículo central. Mas em Gênesis 1, peraí que eu tô chegando aqui. Aqui. Em Gênesis 1, de 27 a 29. Deus cria o homem. Aí fala, Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Depois fala, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e dominem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e elas servirão de alimento para vocês. O que o Senhor mostra nesse versículo? Que tem uma ordem. Primeiro, ele determinou a identidade, a imagem e semelhança, e nesse caso aqui, férteis. Férteis, tanto no sentido literal, porque Adão e Eva tivessem filhos, mas eu creio também que hoje o Senhor fala aos nossos corações para férteis, para Deus. Porque Sim. tudo que Deus faz é um investimento na nossa vida. O dia que a gente acordou hoje, Deus está investindo um dia na nossa vida. É uma semente que Ele está nos dando. E a gente tem que ter o coração fértil para receber essa semente e frutificar da forma que o Senhor quer. Então, primeiro a identidade. Depois que o Senhor estabelece a identidade, o Senhor fala assim: agora vocês vão fazer isso. Você só pode fazer algo que condiz com quem você é. Claro que tem pessoas que. Eu também, obviamente, que a gente erra e o nosso erro não condiz com quem a gente é, mas estou falando de algo ocasional. E Ok. tem pessoas que têm resultados excelentes, que fazem coisas incríveis, têm ótimos resultados profissionais, acadêmicos, só que elas não têm ideia de quem elas são. E elas fazem tudo isso numa tentativa de suprir um vazio. Também não é isso que Deus está dizendo. Deus ele fala: você é isso, e porque você é minha imagem e semelhança, eu te dou essa missão para fazer. E porque você vai fazer essa missão, eu vou te dar isso aqui. E você vai ter uma recompensa. Então, o chamado, ele primeiro tem que estar estabelecido em quem você é em Deus, em quem Deus diz que você é, mesmo que você não acredite. Deus tem uma identidade para você. Acho que foi a terceira live. Qualquer coisa, volta no Instagram do Tadashi. Tá no meu também. E procura, porque foi a terceira live de identidade.
E quando você começa a desenvolver e afirmar sua visão de quem você é, o Senhor revela o seu chamado. Então, eu creio que sim, que o Senhor pode revelar o chamado de muitas pessoas hoje assistindo essa live, mas eu creio também que muitas pessoas não vão sair daqui sem saber o chamado e não se desesperem, porque é um processo. Por quê? Por que que o Senhor não fala o seu chamado hoje? Porque Deus primeiro olha para o seu caráter. Ele te ama tanto que ele não quer perder o seu caráter para um chamado, para o que você vai fazer. Não tô Uhum. minimizando aqui, que todo mundo nasceu para fazer coisa, a gente tem que fazer sim, não é para ficar o dia inteiro no sofá fazendo nada, não. Mas o Senhor, ele nunca vai dar pra gente algo que o nosso caráter não sustenta. E o nosso caráter só vai sustentar se a gente der abertura pro Espírito Santo nos tratar. Então, é a mesma coisa de o Senhor dar. Imagina que um pai dá US$ 1 milhão na mão do filho de 6 anos pro filho gerenciar. Vai dar muito ruim. A criança Muito. vai dar muito ruim. E é a mesma coisa. O Senhor, ele precisa cuidar da gente, ensinar a gente, nos fazer amadurecer para entender como gerenciar tudo isso. Então, a gente vai agora pro versículo central da noite. Peraí que eu fui pro outro lado da Bíblia, agora eu tô voltando. Alguma pergunta? Não tô bem. Amém. Eu só queria ver uma curiosidade, Sofia, porque quando a gente fala de chamado, né? Hoje de manhã eu falei sobre isso, não sei se falei bobagem, que eu disse assim, Deus vai fazer esse chamado para você seguir o caminho dele na hora que você estiver pronto. Amém. E você vai estar pronto com o coração quebrantado, né? Normalmente, ou na entrada de um deserto, no meio de um deserto, numa crise de transformação. Então, o que eu falei hoje, que normalmente assim, a gente é o que eu imagino, né? A gente está pronto ou com o coração quebrantado quando a gente passa pelo deserto e aí normalmente nessa hora Deus faz o chamado. E aí eu não sei se eu falei bobagem, mas o que eu falei, porque assim, aí tá acho que dentro do que você falou, porque Deus não vai chamar alguém, por exemplo, que não está preparado ou que não está pronto. Como exemplo que você deu de US$ 1 milhão para uma criança de 6 anos. E o exemplo tá perfeito. Eu só complementaria para ainda mais profundo, mas tá perfeito. O Senhor, ele não vai chamar a gente para agir no chamado sem a gente estar pronto. Mas ele pode ir anunciando de antemão, ó, você vai fazer isso, já vai se preparando. E o Senhor é tão bom que ele nunca vai deixar a gente desamparado. Tem uma frase que eu vi uma vez, eu não sei quem que falou, mas foi um pregador famoso, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, ou os Legal. chamados. Então o Senhor, todo mundo que tá nessa live aqui, todo mundo que tá ao vivo, que vai ouvir a live um dia, eu e você, nós temos um chamado de Deus para algo aqui na Terra. Mesmo a gente tendo capacitado ou não, esse chamado existe. Mas o que vai determinar a nossa nosso sucesso no chamado é exatamente o que você falou, é à medida que a gente se capacita. E o que é o capacitar? É correr fazer 1 bilhão de curso? Você pode aprender muita coisa em curso, mas não, a primeira forma de se capacitar é literalmente entregando a Deus. Fala, Deus, quem não sabe o chamado, fala, Deus, eu não sei o chamado, que chamado o Senhor tem para minha vida, mas eu quero saber, me capacita para que eu seja bem-sucedida. A Bíblia tem um termo que eu oro muito esse termo, que é a parábola dos talentos. Vou contar resumidamente, está em Mateus, não lembro, mas está em Mateus 18, 25. 25. Olha, isso mesmo. Eu falei dele ontem. Arrasou. Mateus 25, perfeito. Mateus não. Jesus está contando uma parábola que tem três servos. Jesus fala: imagina que um senhor, dono de muitas terras, foi viajar e deixou um talento com um servo. Talento era uma medida de dinheiro na época. Mas hoje a gente pode usar até para talentos e habilidades, mas era uma medida de dinheiro na época. Então deixou um talento com um servo, 5 com um segundo e 10 com um terceiro. Eu acho que eu confundi as ordens, mas era assim. E aí, o que tinha 10 talentos, ele multiplicou. Aí, quando o dono das terras voltou, ele falou: parabéns, servo bom e fiel. Entre no júbilo do seu senhor. Tipo, venha comemorar comigo. O segundo também conseguiu multiplicar. Investiu, comprou terra, vendeu terra. Então, deu certo. Aí, o que o senhor falou? Não, entra aqui comigo também, vamos comemorar.
Só que o primeiro, que tinha recebido um talento, ele enterrou. E por ele ter enterrado o talento, ele chegou pro dono das terras e falou: Olha, você tem uma fama de ser muito rigoroso, de ser muito bravo, e eu tive medo. Então eu escondi o talento para te devolver quando você voltasse, tá aqui. E aí o dono das terras fala o seguinte: servo mau, e ele fala: não, é infiel. Você não vai entrar comigo na minha alegria, mas você vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. E esse talento que agora era seu, eu vou tirar e vou dar pro que tem mais de 10 talentos. Porque aí ele fala, porque até o que tem receberá mais, e o que não tem, até o que não tem vai ser tirado. Pode ser um pouco confuso, mas para a pessoa que não tem nada vai ser tirada, e a pessoa que tem ainda vai receber mais. É a A vida, né? princípio, dá um medo. Não, mas que. Oi, oi, Sofia. Opa, voltei. Voltou. Eu Hoje falei, não. a vida é assim, né? Uhum, é isso. Qual que foi a última frase que tu ouviu para saber onde que De travou? um talento, e aí será tirado e dado para o que tem 10. Perfeito. E o que que isso quer dizer? No princípio a gente pode até ficar, não, mas que é isso? Dá até um medo, né? Mas o servo que teve medo, ele não entendeu quem o Senhor era. O Senhor, o dono das terras é uma metáfora para Deus. Que se a gente entende quem Deus é, a gente não vai ter medo de fazer coisas para ele, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso está em 1 João 4,18. E diz que Deus é amor. Então, se Deus entra na sua vida e você conhece ele, não tem por que você ter medo dele. O temor, que é um respeito, uma reverência, isso eu tenho, isso todo mundo tem que ter. Que, assim, meu Deus, tô falando com Deus, eu tenho que. Não é qualquer um aqui, eu tenho que ter uma reverência. Mas isso tudo que eu contei, por quê? Quando a gente vai estudar no sentido original da palavra, da parábola dos talentos, o talento é um termo monetário. Mas no termo que a Bíblia está usando, se você chegar no radical da palavra no grego, é uma palavra que se relaciona com o termo dunamis. Dunamis é um termo em grego para poder do Espírito Santo. Então, Deus, ele nos dá dons, habilidades, talentos, vamos falar a nossa linguagem de hoje, pelo Espírito Santo. E ele espera que a gente desenvolva esse dom para que a gente dê lucro e retorne para ele. O que é esse dar lucro? É atingir outras vidas. Segundo ensinamento. Então, primeiro é que o seu chamado, para você saber, eles têm que estar firmado na sua identidade. E não quer dizer que você vai estar pronta. O resto da vida é se firmando na identidade, descobrindo mais o chamado e agindo mais. O Yeah. segundo ensinamento é que o chamado e o seu propósito nunca vão ter a ver com você mesmo. Eles sempre vão ser sobre os outros. Claro que vai ter assim com a sua personalidade agindo, mas é sempre sobre o outro. É sempre sobre o que você vai fazer na vida do outro, é sempre o que Deus vai fazer através de você na vida do outro. Ô, E Sofia, eu acho que hum, tem a ver, inclusive, com a live anterior, que a hora que você falou de dar frutos, né? perfeito. Através desse talento, gerar frutos, né? Ajudar o próximo. E eu lembrei de uma parte, na parte do Parábola dos Talentos também, que eu acho que é muito legal. Eu gosto, né? Que fala que Deus, o Senhor deu tantos talentos para um, tantos para outro e tanto para o outro, de acordo com a sua capacidade. Ah, mas Perfeito. recebi um só. Essa era a sua capacidade do momento. Então tem a obrigação de multiplicar, fazer crescer, né? Eu acho muito bonita essa parábola. É linda, Linda linda, demais. E, linda. o, e é muito lindo que a questão da capacidade. Quando Sim, a gente. Eu peço para Deus, falo, Deus, aumenta a minha capacidade de receber de ti. Porque eu não quero que a minha capacidade seja uma limitação porque Deus quer fazer através de mim. ok. E eu fico orando, eu fico assim. Acho que deve ser uma das orações que Deus mais recebe lá no céu. Sofia pediu isso de novo. Mas é muito linda essa questão da capacidade, porque a gente pode acabar sutilmente confundindo com a nossa própria. Claro que a gente Sim. tem que se desenvolver, mas tudo é pelo Espírito Santo. Eu toco piano, né? Eu tenho certeza que o meu dom de tocar piano, meu talento, é o Deus que me deu, Deus que colocou em mim. E quando eu era pequena, eu comecei a desenvolver, começou a frutificar, começou a enraizar. Tem gente, tem minha amiga Gi, que eu sempre tô falando dela. Ela tem um dom pra coisa financeira, pra mexer em planilha. Eu não tenho esse dom ainda, né? Tô sentindo que o senhor plantou a semente, tô desenvolvendo.
Senão eu vou orar para aquele plano de semente. Mas todo mundo recebeu um dom. E talvez, não sei agora, alguma coisa você faria num domingo chuvoso à tarde, se, por exemplo, imagina que não precisasse ganhar dinheiro, imagina que o mundo não fosse movido a dinheiro, que era só você ali. O que você faria num domingo chuvoso? Alguma coisa nesse momento que você faria tem a ver com o seu talento. Por exemplo, eu tocaria piano num domingo chuvoso, Ok, sem problema algum. Eu poderia dormir, não, eu tô falando de habilidades que você faria nesse momento. Poderia ler um livro. Ué, ler o livro, estudar é um dom. Agora, como é que você vai transbordar esse dom, esse talento? ok, ok, Então, por exemplo, eu assistiria um filme. Tipo, relaxar, é incrível. Agora, como que você pode ajudar outras pessoas a também descansar, a também relaxar? Então, tudo que você faz com grande paixão, tem alguma coisa ali, tem um termo que é tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa ali que você pode desenvolver, que o Senhor pode estar te chamando. Hoje eu tenho uma professora de piano, eu não tinha, eu fui aprendendo sozinha, aprendendo a tocar piano meio que sozinha mesmo, e no YouTube. E aí, hoje, esse ano, eu encontrei uma professora de piano cristã, uma querida, e ela tem nossa, ela toca assim piano absurdamente. E eu já falei pra ela, eu falei, já parou pra pensar que Deus não te deu esse dom à toa? Que você tá ensinando outras pessoas? Que você pode estar ensinando outras pessoas a louvar a Deus através do piano? Então, tudo que você é bom, mas eu trabalho com moda. Deus foi o primeiro estilista do mundo. Ele fez roupa para Adão e Eva. Então ele também tá na moda. ok. Então, tudo, assim, ensinar tudo, 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 pode ter alguma coisinha com o seu chamado. Então, o Sim. primeiro ensinamento da noite tem a ver com identidade. Primeiro, identidade, depois chamado. O segundo é que. Esqueci o segundo ensinamento. Eu tô meio distraída hoje, tá? Repreendido em nome de Jesus. Pro- propósito. Perfeito. Nunca vai ter a ver com você, mas com os outros. E o terceiro que eu diria é algo que você é muito apaixonado em fazer. E eu vou ler esse daqui, depois eu vou falar o próximo. Eu vou ler João 15:4. João 15:4 é o versículo central, finalmente chegamos neles de hoje, que é Jesus falando. Inclusive, esses capítulos de João 15, 16, 17 são as últimas palavras de Jesus antes da crucificação. É muito lindo, é muito forte de ler. E Jesus fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o quarto ponto para o chamado é que a raiz dele vai ser em Deus, o meio dele vai ser Deus e o fim dele vai ser Deus também. Então, vou pensar em algum outro exemplo aqui. Minha mãe, ela é médica. Eu tenho certeza, quando ela era criança, ela gostava de brincar de médica com as bonecas dela. Eu tenho certeza que foi Deus que plantou isso nela. Então começou em Deus. Quando ela fez a faculdade de medicina, ainda não era muito íntima do Senhor. Mas foi só por Deus, tudo é pela graça de Deus. Só por Deus que ela teve a provisão para ter a faculdade de medicina, só por Deus que ela teve o intelecto para entender tudo, que ela teve a habilidade para aplicar tudo que ela aprendeu. E hoje ela tem esse entendimento, mas mesmo que ela não tivesse, mas é importante ter entendimento, porque Jesus fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O permanecer também tem a ver com ter a consciência ligada na Bíblia, digamos assim. E hoje tudo que ela faz na clínica, ela é dermatologista, é para Deus. Ela quer deixar as pessoas mais bonitas de forma natural, não para que a pessoa dependa do que vê no espelho pela autoestima. Mas minha mãe ela tem um trabalho muito lindo de trabalhar a autoestima dos pacientes para fazer um tratamento que se assemelhe, que reflita o coração, sabe? Legal. Isso é para Deus também, porque o Senhor quer Hum, cuidar o seu povo. Então, o seu chamado sempre é para Ele, através dele. E hum. o quinto ensinamento sobre o chamado também é que o seu chamado tem a ver com a sua maior dor. Esse eu aprendi no quando eu tava com depressão, todas aquelas coisas. Eu entendi que eu tava passando por toda aquela dor, não porque Deus tinha mandado aquilo, tipo, eu quero que a Sofia sofra. Não. Mas porque aconteceu. E o Senhor falou: perfeito, agora eu posso usar ela para curar outras pessoas que passam pelo mesmo. Toda dor que você passa na sua vida, de um joelho ralado a algo mais profundo, mais na alma mesmo, tudo isso gera autoridade na sua vida para cuidar de outras pessoas que passam pelo mesmo. Ok. Eu não posso, por exemplo,
Tem algumas pessoas que chegam pra mim pedindo conselho de casamento. Aí eu nem namoro. Aí eu fico assim, então, como é que eu faço? E amém, eu mando o versículo bíblico, eu mando o que eu aprendi na Bíblia. Mas é diferente eu ensinar. É claro que a Bíblia é infalível, mas é muito diferente eu ensinar o que eu tô lendo na Bíblia, que realmente pode ajudar, mas o que eu tô lendo na Bíblia, mas com a experiência de sou Sim, casada e posso ajudar. sim, sim. Da mesma forma, por exemplo, alguns jovens também chegam pra mim com problemas de saúde mental. Ah, ali eu posso ajudar. Falou, opa, aqui, ó. Aqui eu posso Legal. ajudar. Então, a maior dor que você passou na sua vida, você pode ter certeza que tem a ver com o seu chamado. Porque o inimigo, vamos falar um pouco agora de batalha espiritual, que a gente sempre fala, mas porque é real e a gente tem que saber. O inimigo, ele sempre vai atacar a área que ele sabe que Deus vai te usar. A gente fala que o inferno se antecipa. Ele tenta. Ele fica assim. O inferno é fofoqueiro pra caramba, a galera do inferno. Muito É um telefone sem fio que você não acredita. O que vamos saber, por exemplo, você nasceu. Em Jeremias 1:5 fala: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e te designei profeta para as nações. Para Jeremias, você está falando. E aqui a gente vê: antes de vocês estarem no ventre das mães de vocês, Deus já conhecia vocês, já conhecia toda a vida de vocês e já sabia o chamado que vocês teriam, porque ele já designou isso. O inimigo, ele já fica esperto. Fica, ó, aquela pessoa ali vai ajudar futuramente pessoas com depressão. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar acabar com a vida dessa pessoa antes que ela seja ativada no chamado. Então, vem tudo, vem tanto para que a pessoa realmente morra. Pode vir até doença, viu, gente? Tem doenças que são espirituais. Pode vir doença, vem acidentes e vem todo tipo de distração. Parece que a pessoa vai conseguir ajudar alguém, vem uma distração. Parece que vira um romper na vida, vem alguma coisa, alguém passa mal, um membro da família precisa de ajuda e não sei o que, e carro quebra. Porque o inferno se antecipa para tentar te parar antes que você consiga se posicionar no que Deus te chamou para fazer. Ai, ai. Ai, ai, a pneumonia, na verdade. A gente pode gerar. E claro que eu não tô falando que toda doença é um ataque das trevas. Mas tudo que acontece no mundo natural aconteceu antes no espiritual. E eu não tô falando de uma forma bitolada, de vamos espiritualizar Sim. tudo. Mas de uma forma bíblica. Eu oro, assim, qualquer coisa que acontece comigo. Eu oro, eu falo, Deus, eu sei que tem causa natural que isso aqui pode acontecer. Peguei uma gripe uma vez. Eu tava andando, caminhando com uma blusa que era meio regata aqui, eu tomei um vento no pescoço, acordei meio resfriada. E aí eu acordei e falei, Deus, eu sei que que eu tenho, assim, motivo natural pra isso acontecer, eu sei que eu não me agasalhei direito, mas ao mesmo tempo eu vou pregar já já. Não lembro o que era o contexto, mas tipo, eu vou pregar. Eu não posso ficar sem voz. Então eu vou orando, porque tudo meio que vai condizendo para que você seja tanto parado no chamado quanto ativado. Quanto mais você depende do Espírito Santo, mais fácil é de você fluir no seu chamado. Por Legal. exemplo, eu tô dando exemplo da minha vida para tentar deixar mais tangível, que às vezes eu fico um pouco metafórica. Mas o livro que eu escrevi mesmo, esse livro, ele tá na minha mente faz 3 anos. Só que eu escrevi ele, vai fazer 9 meses mais ou menos. Por quê? Porque 9 meses atrás foi o ponto que eu entendi. Agora eu vou sentar e vou escrever porque o Senhor me chamou pra isso. Porque antes eu tentava escrever, não fluía, não dava certo. Tanto porque eu acho que não era hora, mas quanto que eu não tinha a maturidade no Espírito Santo pra escrever. Legal. Então, as pessoas que estão ouvindo aqui, não se desesperem. Tipo, não preciso sair fazendo as coisas agora. Você pode começar fazendo o que a Bíblia manda pra fazer. Amando o outro, fazendo boas ações, ajudando o próximo. Isso tudo tem a ver com o chamado. Vamos começar pelo genérico. E aí, conforme você vai crescendo na maturidade do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, firmando sua identidade, ele vai te revelando o que eu chamo de especificidades do chamado. Ok. Falando, ó, aqui eu vou te usar. Aqui eu não vou te usar, então não entra aqui. É bom a gente saber também o que a gente não vai, no que a gente não vai fazer, para que a gente não entre em batalha que não é nossa. Alguma Ok. dúvida? Não, lindo, 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 lindo. Agora eu vou ler. Deixa eu ver, vou ler um versículo que eu acho muito bonito. Tô pegando aqui no computador. Jeremias 29:11. Esse versículo está escrito na lousa do meu quarto. É Deus falando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus, ele tem planos de não de causar dano para nós. Tudo que causou dano, Deus fala em Gênesis 50:20, o seguinte: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus os transformou em bem, para que fossem salvas as vidas de muitos. Então, Deus está falando, eu tenho planos incríveis para você. Vai ser de zero preocupações? Não. Mas vai ser para prosperar. Prosperar a sua vida e prosperar o reino de Deus. Muitas vezes a gente entra em conflito com os interesses do reino de Deus. A gente preza mais pelo nosso conforto, mais pelo que a gente quer, pelo que a gente acha que Deus quer, do que pelo que ele realmente quer. E eu não tô pregando de forma alguma também aquela coisa de que é muito comum a gente ver essas pregações desse tipo, mas não é isso que a Bíblia fala, de não tem que ter dinheiro, e não tem que ter lucro, e tem que viver, assim, sabe, com o mínimo do mínimo. Eu também não creio nisso. Eu creio que o Senhor, ele faz prosperar também, tanto que Abraão, que é o pai da fé, ele era um homem muito monetariamente rico, abundante. Porque com esse dinheiro ele abençoava outras vidas. O Ok, reino de Deus, acho que o sexto ensinamento sobre o chamado, quanto mais você dá, mais Deus te dá também. Quanto mais, mesmo que você não tenha grandes quantidades, a Bíblia fala: se você é fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Não é sobre se eu for fiel no muito, se eu conseguir fazer tudo no muito, eu vou conseguir fazer no pouco. Não, o legal. Senhor, ele é bem didático, ele vai numa escadinha. Se você tá fiel aqui, eu vou te colocando no mais. Pra ir aumentando a sua capacidade com o tempo, é igual a academia. Você vai treinando de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, quanto mais você semeia na vida dos outros, mais o Senhor vai falar: ó, essa filha, esse filho meu, ele tá transbordando o que eu tô dando pra ele pra abençoar os outros. Então eu vou investir ainda mais nessa pessoa para que mais vidas sejam alcançadas. Legal. Por isso que grandes pregadores, Billy Graham, assim, tem grandes atores até de Hollywood que nem são cristãos, mas que têm um grande sucesso hoje e tem corações generosos que doam bastante, falando agora monetariamente, mas doam um tempo, doam um conselho. E por quê? Tudo que você planta, você colhe. Só que é ainda melhor. A Bíblia fala, tudo que você planta, você colhe. Então, mesmo que você não for cristão, se você estiver plantando sementes boas, você vai colher sementes boas. Ok, Mas as suas sementes boas serão colhidas aqui na terra, não na eternidade. Tudo que a gente planta aqui na terra, a gente pode colher aqui na terra, como cristãos agora. Mas na eternidade, a gente vai receber muito mais. Igual eu falei em alguma, acho que foi na live de identidade. Deus fala que os pensamentos dele sobre nós são preciosos. O que tem de mais precioso na terra é ouro, por exemplo. E no céu as suas são de ouro. Então, fazendo essa comparação, se Deus chama a nossa vida de preciosa para ele, a gente não consegue nem medir isso. ok, E a gente tem que ter essa noção de que não adianta a gente buscar fazer tudo de bom aqui na terra se a gente não estiver firmado em Cristo. Porque a gente só vai colher na terra. E eu não sei quem tá assistindo, mas eu tenho uma visão de longo prazo, prazo eterno. Eu quero colher na eternidade. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus falando: bem-vinda, serva boa e fiel, pode entrar, bora comemorar. Eu quero muito ouvir isso. Quero muito. Então, por isso que eu faço muita coisa aqui na Terra, para agradar o Senhor. Essas lives são uma forma de frutificar, uma forma de transbordar o que ele tem falado. E eu não a gente não deve fazer nada pela recompensa, mas por sim, amor a Deus. E aí a gente fica feliz, porque a gente sabe que ele vai recompensar. sim, sim. Ô, Sofia, sabe que você contando, falando isso agora, eu acho que foi 2022, se não me engano, a gente faz uma festa junina e ela é 100% beneficente. Então ajuda várias instituições em São Paulo, né? Criança com paralisia cerebral, com HIV positivo, várias instituições. E por causa da pandemia, a gente ficou praticamente 2 anos, 3 anos sem fazer a festa junina. E aí eu falei assim, eu vou pedir uma doação de R$ 1 para todo mundo que está aqui na live e tal. Aí a Carla falou, já que você vai pedir R$ 1, pede 5, sabe? Porque não vai fazer diferença nenhuma tal. E aí eu pedi, gente, ó, quem puder doa R$ 5 tal. Essa história foi tão emocionante. Aí uma senhora, uma mulher me manda uma mensagem falando, Tadashi, eu quero doar R$ 5
Só que para isso eu vou ter que entrar no cheque especial. Eu falei, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, porque assim, ora, ajoelha e ora que tá tudo certo, não tem que ser com R$ 5. Mas eu tô muito mal, porque eu queria doar, falei, ajoelha e ora, tá tudo certo. Bom, o fato é que de madrugada ela acordou, entrou no aplicativo do banco, doou os R$ 5 e entrou no negativo, porque ela não tinha R$ 5. Então ela entrou no saldo do devedor negativo no banco. De manhã, quando ela acorda, ela entra no aplicativo do banco, tinha R$ 5.000 depositado na conta dela. Aí ela falou, como assim? Ela tinha prestado um serviço em 2018 para uma pessoa, 2019, e a pessoa não pagou. Passou 2020, passou 2021, passou 2022. Em 2022, essa pessoa, naquela noite, resolveu pagar. E depositou R$ 5.000 na conta dela. Ela doou R$ 5. Meu É lindo, Deus. é lindo, Minha lindo. mãe tá aqui do lado. Tá chorando, mãe? Ela tá emocionada aqui do lado. E, meu Deus, eu tô Dá um toda beijo nela. arrepiada. Que é exatamente isso aí que você falou, né? Obrigado pela oração, tá? Foi lindo. Tô. Nossa, foi assim. Que história, meu Deus, meu É, Deus. lindo, lindo, lindo. Então é bem isso aí. Aí É é aquela isso. história. E ela não doou negociando com Deus, né? Uhum. Ela fez assim de coração puro, de coração aberto, querendo ajudar. Então é muito lindo. Nossa, é muito lindo. Eu já vi histórias de. Eu não sei se já contei essa história, essa foi sobre a minha vida, mas eu já vi histórias de pessoas em situações críticas, por exemplo, que. Qual que foi a história que meu pai me contou? Foi essa semana. Que teve, acho que foi um pastor que doou um dinheiro que ele tinha para, acho que para ofertar na igreja, se eu não me engano, para ajudar em alguma coisa lá na igreja. Eu não lembro a história em detalhes. Mas aí no mesmo dia, ele recebeu um pagamento do exato valor que ele tinha doado. E era um valor que faria muita diferença para ele. Aí ele ficou, ah, então deu tudo certo. E teve uma vez na minha vida que foi assim, não era nenhuma, não era uma necessidade mesmo, era assim só. Falo que foi um grande mais de Deus, o extra de Deus, o infinitamente mais. Eu tava servindo no Silk e eu queria muito comprar. Eram 4 livros da pastora Tânia que eu não tinha, que eu queria muito ler, que eu queria muito estudar. Mas eu já tinha outros livros e eu falei, Senhor, eu queria esses livros, mas não é hora agora de comprar, assim, tá tudo bem, já comprei outros livros, agora não precisa mesmo. E foi só isso, assim, não precisava. Eu tinha recurso para comprar. Eu tava realmente tava super tranquilo, não era uma necessidade. No último dia de seminário, era sexta-feira. O pessoal era liberado meio-dia. 11h45, chega uma seminarista que chama Aline. Eu não sei se ela vai um dia chegar nessa live, mas a Aline, amém pela sua vida, ela chegou pra mim, falou: Eu quero te dar um livro de presente. E eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha acho que 16 anos. Eu nunca tinha passado por uma experiência tão direta assim com Deus, sabe? E bem no detalhe, porque eu achava que ele só provia pra causas muito grandes, muito Sim. extremas. E não no detalhe do detalhe. Falei, não, não precisa. Aí eu tipo, lutando, falei, não precisa. Ela, precisa assim. Falei, não precisa. Ela, deixa eu semear na sua vida. Falei, tá bom. Depois de uma discussão, assim. Aí eu peguei o livro. Falei, não, pode ser esse aqui. Ela, eu sei que tem mais. Qual você quer? Eu falei, mas como é que ela sabe disso, gente? E no final ela me deu os 4 livros que eu queria. Que legal. E foi porque, gente, isso daqui é o extra do extra de Deus. Então, nem sei porque eu tô falando isso agora, mas quem estiver ouvindo, não tenha medo de semear na vida das outras pessoas e não tenha medo de pedir o que pode parecer bobo pra Deus. Porque na minha visão o livro parecia bobo. Eu poderia comprar em um outro momento, mas ele tem prazer em prover. A Bíblia fala que ele é o dono do ouro e da prata. E ele tem prazer em prover. Ok. Já vi uma mulher também falando. Nossa, essa história eu fiquei muito. O que foi isso? Eu tava ouvindo rádio no carro e a mulher tava contando um testemunho de que ela tinha um dinheiro específico para fazer uma viagem dos sonhos que ela queria. Só que ela sentiu que ela precisava doar esse dinheiro para a igreja dela, acho que era uma igreja pequena. E ela ali Uhum. relutando, e ela doou esse dinheiro da viagem que ela queria muito fazer para a igreja. Passou uma semana, ela recebe um telefonema de. Assim, sabe aquele acho que sorteio de shopping que você compra alguma coisa e ganha? Ela ganhou uma viagem pro mesmo lugar, um hotel melhor,
tudo pago. Ai, ai. Que seria muito mais caro se ela pagasse com o dinheiro que ela tinha guardado, essa viagem. Então, isso é sobre semear de coração. É E o isso aí. chamado é você semeia de coração. Falando de forma mais metafórica agora. Quando você tá na rua e sorri pra uma pessoa, mesmo você estando mal por dentro, mas você sorri porque você quer fazer o outro feliz, você está semeando. Quando você, a Bíblia fala em Marcos 16, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou ler esse versículo, é demais. Mas tem alguma coisa a acrescentar, Tadashi? Não, eu assim, é porque tem tanta história desse, assim, de doação de coração, né, que eu falo e testemunho, assim, de quanto que Deus atua, né, que eu falo, gente, é demais, é demais. É lindo, eu fico chocada, assim, fico É, Deus. E eu achei Marcos. Eu tô fazendo um tour pela Bíblia hoje. na boa. Marcos 16, 17. Marcos 16, não, peraí, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Só vou fazer um parênteses antes da gente seguir pro próximo versículo. Vamos trazer esse versículo para um contexto assim. A Bíblia já fala quem você é. A Bíblia, Deus já fala na Bíblia quem você é. Se a gente não acredita, a gente está sendo incrédulo e duro de coração. E Jesus está dando um toque aqui, ó. Vamos parar com isso hoje. A gente tem que decidir acreditar. Declara os versículos de identidade sobre você. Pesquisa quem a Bíblia diz que eu sou. Tem um monte de versículo. Declara Jeremias 1,5. Deus me formou no ventre antes que eu era nascida, ele me amou. E declara, porque a gente tem que andar nessa identidade. Porque quando a gente anda na nossa identidade, olha o que Jesus fala. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu vou dar uma pausa nesse versículo 15. Cada versículo eu vou dando uma pausa para explicar. Quando Jesus fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todos, literalmente, sim, literalmente também, você espalhando o evangelho, literalmente, Jesus morreu por você, Jesus te ama, mas também, como eu falei em todas as lives, o sorriso na rua, a excelência no trabalho, a honestidade, a integridade, o caráter. A Bíblia fala que esse caráter é o bom aroma, é o bom perfume de Cristo. Você pode não falar nada, mas as pessoas sabem que tem algo diferente em você. A retidão, andar em alinhamento com a Bíblia e com as regras. Isso mostra que tem alguma coisa de diferente. Em um mundo que todos, a grande maioria, é desonesta, vá contra os padrões desse mundo. Vá contra tudo isso. E Jesus continua. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. O que é isso? No sentido literal. Mas trazer libertação onde você chegar. Libertação da tristeza. Libertação da agonia. Quantas pessoas, às vezes, eu tô, por exemplo, na minha faculdade mesmo. Muitos alunos, muitas pessoas que trabalham lá estão, sabe, sobrecarregadas, pesadas. E o banheiro das mulheres, para os homens que não sabem, é tipo um ponto de encontro. A gente fica todo mundo amiga lá. Fica todo mundo se maquiando na pia, é engraçado. E quantas vezes eu tava, por exemplo, me arrumando pra ir pra aula na pia da faculdade e acabei conversando com uma moça que trabalhava lá, que tava meio triste, mas depois ficou feliz, no sentido de trazer leveza, trazer libertação desse fardo. Você também foi chamado. Isso aqui é o chamado geral nosso, viu? Isso aqui serve pra todo mundo. Sim. Pregue o evangelho com a sua vida e com a sua boca. E com o seu olhar, pregue o amor de Jesus. Traga libertação do que é pesado, do que é triste, do que traz opressão, do que traz peso mesmo. Cadê? Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, no sentido literal, mas se alguém te ofender, se alguém te xingar, não devolve na mesma moeda. A Bíblia tá falando, não vai te fazer mal. Não vai. A Bíblia fala, o melhor jeito de você pagar o mal é com o bem. Ah, vão me chamar de tolo. Deixa te chamarem. Deus está trazendo uma recompensa para você por isso. E Deus fala que a vingança é dele. Então, deixa chamarem. Seguindo. Sofia, qual versículo que é esse aí? É Marcos 16, 14 a 19. A 20. A 20. 14 a 20. 16. 14 ao 20. E aqui Jesus continua. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Traga cura onde você for. Cura com as suas palavras, cura com seus gestos, cura com a sua postura, com o seu comportamento. Isso aqui é parte do nosso chamado geral. A partir disso, todas as dicas que eu falei,
que tem a ver com o outro, com uma dor que você passou, você tem que estar firmado na sua identidade. Tudo isso você vai, imagina que é uma grande árvore, você vai descobrindo as ramificações dela. O que eu falei em Marcos 16, 14 a 20 são as raízes do seu chamado. É você ir e pregar o evangelho. E para completar, em. Vamos ler a Bíblia de novo. Hoje a gente tá lendo a Bíblia todinha, é isso mesmo. Em Gálatas 5, a gente já leu esse versículo nas lives também. O que eu falei aqui é sobre o que a gente faz no nosso chamado. Se alguém tiver em dúvida ainda, mas quem que eu tenho que ser para entender melhor o meu chamado? Em Gálatas está escrito 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Então, foque em quem você tem que ser, para você focar também no que você tem que fazer. Porque você tem que fazer coisas, mas o seu fazer, as suas obras não são a base, o seu caráter é. Porque na medida que você aprofunda o seu caráter em Cristo, mais a árvore do seu chamado, do seu propósito vai florescer. Por isso que também o nome de hoje era florescer. Agora que já arou a terra, que a gente já teve o entendimento de tirar erva daninha, de tirar espinho, a gente tem que adubar e continuar adubando todos os dias da nossa vida. Que é com o amor de Deus que a gente floresce na nossa vida e ajuda a plantar sementes que vão florescer na vida dos outros. Amém? Amém. Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, Sofia. Você falou alguma coisa aí hoje, em algum momento, mas é porque eu lembrei de um questionamento que alguém fez, que ela assistiu às lives e ela sentiu esse chamado e ela sente que ela encontrou o propósito dela, que é estudar a palavra e, de alguma forma, pregar essa palavra. E aí ela falou assim, só que agora eu estou em dúvida se eu peço demissão do meu trabalho e fico só fazendo isso. E aí eu falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nesse mundo terreno a gente tem que ganhar dinheiro. Uhum. A gente tem que ganhar dinheiro. Então, não é em primeiro lugar o dinheiro, tá certo? Mas, de qualquer forma, você não pode pedir demissão de um trabalho para começar a fazer esse movimento e, de repente, não ter nada de retirada, nada de entrada e tal. Ela falou, nossa, foi bom você ter falado isso para mim. Porque eu já estava muito convicto de tudo isso. Eu falei, eu não estou falando que você está errada, tá? Pode até ser que seja esse o caminho. Mas eu sinto assim que você precisa de fazer uma transição Perfeito. mais tranquila com relação a isso e não ir chutando o balde e já ir pedindo demissão, porque eu falei, eu acho que tem muita coisa que está em jogo, né? Eu perguntei, você é casada? Sou. Tem filho? Tenho. Então eu falei, então acho que não dá para brincar, né? Mas ela ficou muito tocada pelas lives e ela disse assim, e eu senti que através das lives eu recebi esse chamado, né? E eu quero falar, quero ensinar, quero pregar, quero. Eu falei, ok, mas acho que você não precisa pedir demissão para isso, né? Perfeito. Nossa, trouxe um assunto muito importante. Né? Pode terminar de falar, perdão. Não, não, é isso, é O, isso. o inimigo, às vezes, usa isso pra, por exemplo, eu tava lutando com isso, tá? Eu faço faculdade de administração. E eu tava me sentindo, às vezes, culpada por estar na faculdade. Não, devia estar lendo a Bíblia. E aí o senhor falou pra mim, esse pensamento tá vindo de onde? Porque de mim não é. Eu falei, nossa Deus. Brincadeira, né? Mas muitas pessoas acreditam que é esse. Eu não vou falar que é um 8 ou 80, porque o nosso posicionamento na Bíblia tem que ser radical. Todo mundo que tá aqui, pra você saber quem você é, pra você saber o que Deus chamou pra fazer, vocês têm que mergulhar na Bíblia. Não é uma obrigação, mas por amor, por sede de saber, sabe? Sede de buscar o Senhor. Só que isso não quer dizer que você tem que abandonar tudo pra, por exemplo, só ensinar a Bíblia. Tem pessoas que têm esse chamado. Tem pessoas que têm o chamado de realmente largar tudo que tem assim, viajar o mundo missionário, pregando o evangelho. Só que o que você falou, ela tem um casamento, ela tem filhos no mundo natural, vamos com calma. Minha mãe sempre fala, dê tempo ao tempo. Todos os propósitos, lição de casa, leia em Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo debaixo do céu. Descobri meu chamado, perfeito, e agora? Espera, espera. Começa a gente um pouquinho, mas ora.
Tudo vocês orem, tudo entrega a Deus. Tudo pede confirmação, pede clareza. Por quê? A gente precisa se mover no chamado de Deus, convicto de que é aquilo. E essa convicção, ela não pode ser uma empolgação momentânea. Tipo assim, nossa, às vezes a gente confunde a convicção de Deus com a nossa empolgação humana para fazer alguma coisa. Por isso que a gente tem que esperar um pouco, sim, abaixa e pede, Deus, me alinha com o seu tempo. Na Bíblia tem dois termos para tempo. Tem o Cronos, que é o tempo humano, e tem o Kairos, que é quando Deus fala do tempo dele. Porque a medida dos dois é diferente. Eu Sim, oro sempre, Deus, me coloca no seu Kairos, que eu esteja sempre no seu tempo. Quando eu quis escrever o livro, eu realmente saí escrevendo. Mas não fluiu, parece que eu baixei no muro. Fluiu 2 anos depois, de oração, de busca, de entrega. Então, as pessoas que estão começando a descobrir o chamado de vocês, orem, comecem a agir de pouquinho. Mas cuidado com essas decisões, vamos falar radicais, em um início, digamos assim. sim, Pode ser que Deus peça lá na frente, mas ele vai mover, ele vai confirmar no seu coração. Talvez ele peça para você se mover lá na frente sem você ter certeza de que você vai ter algo para te amparar nessa transição. Mas ele vai confirmar, ele vai trazer paz. Então, deem tempo ao tempo. Para tudo há um tempo debaixo do céu. E o que eu falei hoje na live é muito, muito raso em comparação com o que Deus fala sobre o chamado. Mas espero que tenha dado para esclarecer para quem estiver aqui ouvindo. E depois a gente podia orar para que Deus revele o chamado das pessoas. O que você sim, acha? sim. Ô, Sofia, só para esclarecer, Claro. por exemplo, eu recebo um chamado. Eu posso pedir para Deus a confirmação desse chamado? Totalmente. Que ele me dê uma confirmação? Uhum. Tá, E até uma dica para isso. Vou falar do livro, que é o caso mais assim atual da minha vida. Quando o senhor falou que eu escrevi um livro, um pastor orou por mim e ele falou: Olha, eu vejo um livro nas tuas mãos. Eu vejo Deus colocando um livro nas tuas mãos. Fiquei muito empolgada na hora, só que eu fiquei, calma, eu não sei se é isso. Aí eu comecei a orar. E você pode tanto pedir sinal, só que sinal você até pode pedir, mas é mais maduro você pedir uma confirmação. Por quê? Porque às vezes a gente fala, senhor, se eu ver um, sei lá, um pássaro branco até amanhã, 3 da tarde, porque o meu chamado é esse. Se eu falo em voz alta, corre o risco das trevas ouvirem e quererem te enganar. entendi. E se eu falo na mente, Deus ele pode ou não atender o pedido. Porque Deus ele quer ensinar a gente a ser maduro. Não só a gente a ficar pedindo respostas de forma rápida, mas a ser maduro. E o que é isso? É a confirmação. O que é a confirmação? Aí Deus ele vai confirmar da forma que ele sabe que a gente vai entender. E eu falo, Deus, eu sou um pouco lerda, você precisa deixar bem claro pra mim. Deixa assim uma placa neon inegável, inegável, que eu não tenho como falar que eu não fiquei sabendo. E, e aí Deus faz. Por exemplo, eu já pedi confirmação de algumas coisas, e isso na mente mesmo, porque essas coisas de confirmação eu não gosto muito de falar em voz alta para que não tenha nenhum risco de interferência. E o Senhor, ele manda pessoas que falam exatamente o que você pediu. Ou o Senhor pode te dar um sonho. Ou detalhes do seu dia a dia parece que estão confirmando aquilo no sentido de, por exemplo, tô pensando se eu mudo pra Espanha, não sei, um exemplo aleatório. Tô pensando se eu mudo pra Espanha. Aí do nada alguém chega e fala: se você não vai pra Espanha, sabe? Vai tendo detalhes do dia a dia que a gente tem que ter Ok, muito discernimento e maturidade pra entender se vem do Senhor ou não. Mas tudo ele confirma, ele traz a paz no coração. E a maior cartada de todas: entregue ao Senhor. Como? Literalmente falando, Deus, eu te entrego. Porque ele não vai deixar. Deus, eu te entrego, não me deixe ir pelo caminho que não é teu. E ele é um Deus muito misericordioso. Esteja atento aonde ele vai estar falando. Igual eu falei que eu fui naquele lugar que Deus deu 11 sinais para eu não ir, eu não me toquei. Fui tola ali, mas que vocês não sejam tolos em nome de Jesus. amém. Vamos abrir para perguntas, Sofia? Vamos, com certeza. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, Alguma dúvida? Quiser que eu explique alguma dúvida, parte de novo? Porque eu sei que foi muita informação. é, alguma dúvida. A minha mãe é sempre uma das primeiras a comentar. Mãe, te amo.
Não entrou nenhuma pergunta aí, Sofia? Tô vendo aqui, ainda não. Que acho que tem um delay, né, entre o que eu tô falando agora, aí parece que demora uns segundos até o pessoal ouvir o que eu tô falando nessa hora. É. Tem uma moça que perguntou como orar pedindo pro filho sair das drogas. Uma situação delicada. É, olha, a oração, nesse quesito, é libertação. Eu acho que está escrito que ela tá orando há 13 anos por isso. Sinto muito que você esteja passando por isso. Ora para que o Senhor te dê força e direcionamento e estratégia de oração. Mas é a libertação. Você, como mãe, passando por libertação, você vai estar mais apta a guerrear espiritualmente pelo teu filho. Eu não sou mãe, mas eu posso falar de uma perspectiva de filha que viu a mãe fazer isso. E desde que minha mãe passou por libertação, ela teve um entendimento maior de batalha espiritual. E quando ela ora pela minha vida, eu sinto os efeitos da oração dela, mesmo que eu não saiba que ela esteja orando. Então, eu tô falando todas as lives, procura os vídeos da apóstola Tânia Teresa, passe pelo Silk, tem online, tem no YouTube, assista, porque você vai entender tudo isso. Você como mãe, você estando firmada, parece que é como se fosse um guarda-chuva sobre o seu filho, sabe? Ele vai estando mais coberto. Sim, sim. Ah, Sandra, a gente pode pedir confirmação e pode ser ao contrário, para não fazer alguma coisa? Até pode. Quando eu peço confirmação, geralmente eu falo, Senhor, me mostra a sua vontade. Porque é nem sim nem não, é o que ele quer. Porque às vezes eu não quero, mas às vezes ele quer, eu vou fazer. Então pede, Senhor, me mostra o que você quer. Como buscar uma conexão forte com Deus para sentir a sua presença? A Tânia. Linda a sua pergunta. Senhor, encontra a Tânia em nome de Jesus. Tânia, é de pouquinho em pouquinho. Na última live a gente falou de como ter uma intimidade com Deus. Assiste e dia após dia vai aplicando. De sementinha em sementinha, sabe? E com o tempo você vai sentindo o Senhor, começa a clamar pelo para sentir ele. Só que não dependa somente do sentir. Muitas vezes até o Senhor ele meio que não me deixa sentir. Quando eu falo, às vezes eu sinto ele, às vezes eu me emociono, às vezes eu sinto um arrepio. É uma paz muito grande. Eu sempre tô em paz, fora alguns momentos que acontecem na vida, né? Mas tem momentos que o Senhor tira o nosso sentir dele, para que a gente não dependa só do que a gente sente, mas também pela fé do que ele fala. Busque o Senhor, busque uma igreja que você sinta a presença de Deus, porque o coletivo ajuda. Crescer em coletivo, você se sente amparado pelas pessoas. Busque amigos que partilham da mesma fé que você. Ore para que Deus te mande essas pessoas. Porque tudo isso vai contribuindo para que você sinta o Senhor. E peça, Deus, eu quero te sentir, como é que eu faço? Ele vai te ajudar. Legal. Deixa eu ver se mais alguma pergunta. Como eu faço para que eu não esmoreça na fé? Ótima pergunta. Lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo parte de um corpo. O que é um corpo? É um coletivo mesmo. Que a pessoa que está sozinha ela acaba esfriando. É como se fosse um fósforo. Se você pegar vários fósforos, vários pedaços de madeira, você vai fazer uma brasa muito grande. Mas se uma brasa se afasta, ela vai esfriando. Busque isso. E ore muito para que o Senhor nunca deixe o primeiro amor se apagar. E se apagou, pede para ele reacender. O que é o primeiro amor? É essa paixão quando a gente começa a buscar Deus, uma paixão inicial. Muitas pessoas passam por um momento que ela se esfria, que perde a paixão, que perde a fé em Deus. Eu oro para que eu tenha o primeiro amor infinito. Eu falo, Deus, não deixa eu nunca apagar, não, em nome de Jesus. E eu oro por isso, busca isso, louvo o dia inteiro, acorda por um louvor. Mas a fé, uma dica muito importante, a fé, Paulo fala, vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Ouça pregações, ouça a Bíblia em áudio, porque isso tudo vai alimentando a sua fé. Talvez você não sinta na hora, mas no momento de pressão, igual quando você aperta uma azeitona sai azeite, quando você aperta uma esponja com suco de uva sai suco de uva. Se você passar por um momento de pressão, você vai perceber que vai sair fé. Mas é se alimentando diariamente, mesmo quando você não tá vendo. Ok. Muito bom. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada, né? Tá gravada na página da Sofia, todas as lives, na minha página também. E agora, essa semana agora, que eu tô mais de molho, eu vou colocar tudo lá no YouTube também, tá? Então elas estão todas salvas e lá tem a página da Sofia.
Então, se quiser entrar em contato com ela, comprar o livro dela, tem a página dela, só entrar. Esse curso que ela falou, que é Seminário Internacional de Libertação e Cura, né? Também tem um link lá para você poder ver as informações, fazer a inscrição. Então, tá tudo salvo na página da Sofia e na minha. Tá bom? E vou até dar uma observação, e a gente ora rapidinho por eles, que eu tenho recebido muitas mensagens, e amém, glória a Deus por isso, mas não se sintam irritados ou ofendidos se eu não responder, porque realmente é um volume muito grande para que eu sozinha responda. E eu tenho orado, não, de verdade, eu tenho orado assim, Deus, eu não sei quantas mensagens eu tô recebendo, nem o que tá sendo recebido, mas o Senhor tá vendo tudo. E eu tenho orado por cada mensagem que eu tenho recebido, mesmo que eu não saiba qual, para que o Senhor ajude vocês, porque eu não consigo ajudar todo mundo. E Ok, também não é meu papel ajudar todo mundo, mas é mostrar quem pode ajudar, que é Deus. E também, no ok, possível, eu vou ajudar da minha forma. Mas só queria deixar isso claro, não se sintam ofendidos, não fiquem bravos. Tô fazendo o possível. ok. E vamos orar por eles, Tadashi? Vamos, vamos. Quer orar? Não, pode fazer, Sofia. A sua é mais bonita. Glória a Deus. Deus, Senhor, muito obrigada, Deus. Esses 7 dias foram infinitamente além de tudo que eu poderia imaginar, Senhor, tudo que o Senhor fez. Cada mensagem que a gente recebeu, cada testemunho, Senhor, seja a tua glória, a honra. Senhor, cada fruto nós te entregamos, Deus. Muito obrigada de todo o meu coração, Jesus, em nome de Jesus. Deus, nessa noite eu oro pedindo que cada pessoa que esteja ouvindo essa live ao vivo e na gravação venha a ter uma revelação profunda do chamado e do propósito do Senhor para a vida delas. Eu oro, Pai, por restauração de identidade, por clareza, por discernimento, por posicionamento, por força para renunciar ao que não vem de ti, por força, coragem, ousadia para se posicionar na sua palavra. Espírito Santo, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa para ser ativado no propósito. E eu peço, faça acontecer, faça sua obra ser completa. Eu declaro, Amém. eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todos que estão ouvindo a minha voz agora venham a ouvir de Deus. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. Amém. Pai, que eu possa conhecer todas essas pessoas, Senhor, na eternidade, quando todos nós formos para a eternidade. E, Pai, eu também oro em conclusão por essas 7 lives. Eu sei que o Senhor plantou muita coisa, que o Senhor venha trazer organização, arar a terra, ordem em nome de Jesus, e que cada semente caia no solo fértil que o Senhor sabe que tem que cair. Senhor, o controle é teu. Obrigada, Deus, de todo o meu coração. Abençoa a vida do Tadashi. Guarda ele, traz a restauração, Senhor, em corpo, alma e espírito para ele. E que dia após dia ele possa ser, Pai, um homem que fale do seu coração, que fale, Pai, da sua vontade. Que dia após dia ele possa crescer na graça do Amém. Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Sofia, eu vou ficar triste, mas depois eu vou te ligar. Eu vou te ligar essa semana para a gente conversar de novo, tá? Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado. Dá um Pode beijo no ligar. seu pai, na sua mãe. Obrigado. Obrigada a você. Manda um beijo pra Carla. Tá bom. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Com Tchau, Deus. gente. Obrigada.